Paz do Senhor Jesus, igreja. Espero que estejam todos bem. E vamos mais uma noite cultuar ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim é digno de honra e de glória. Não eu, mas que eu venha diminuir e que Ele venha crescer. E que eu seja usado nesta noite da forma que Ele preparou, no conhecimento que busco de Cristo Jesus e que quero compartilhar com a igreja, porque é a forma de encontrarmos a salvação. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses, Epístola de Filipenses aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 8, 9 e 10. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Todos acharam? Então vamos ler. E na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, pois para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, e para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aleluia. O versículo 11, eu não ia ler, mas vamos ler o versículo 11, que diz assim: para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Senhor, Deus maravilhoso, eu quero agradecer, Pai, primeiramente a Ti, por essa oportunidade de compartilhar com aqueles que estão me ouvindo nesta noite sobre o conhecimento de Cristo. O incentivo que o apóstolo Paulo deu aos Filipenses e o incentivo a nós, os salvos, no dia de hoje. Pai, também quero agradecer a todos aqueles que estão me ouvindo, porque o Senhor preparou esta noite, através do pastor Alvino, que é o nosso presidente, e que o Senhor tenha abençoado grandemente por esse ministério. A ele e a sua esposa, pastora Sueli, e todos os demais pastores, obreiros em geral. Senhor, que o Senhor seja glorificado nesta noite, que nós não venhamos a aparecer, mas que o Senhor, apareça através de nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Veja só, esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, que tenta resumir sobre a vida digna e em Cristo. No versículo 1, vamos ler, ele diz assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aleluia. Ele está se dirigindo para aqueles de Filipos, que eles deveriam se alegrar no Senhor. E eu já quero fazer uma declaração para você, irmãos, que devemos, todos nós, também se alegrar. Devemos, todos nós, irmãos, porque somos salvos pela fé. E isso, segurança para nós é. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Também diz o apóstolo, meus irmãos, que ele não se aborrecia, ele não se incomodava em incentivar, escrever estas coisas, estas maravilhas para aquelas pessoas que estavam ali recebendo como informação. Maravilhas por quê? Porque é ensinamento, e ensinamento sempre é de bom proveito. Nós também, meus irmãos, não devemos nos incomodar de ensinar, não devemos nos incomodar de pregar o Evangelho de Cristo, já que nos é dado como garantia de que esta é a conduta correta. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava preocupado em que a igreja filipense não caísse nas armadilhas que estava sendo preparada por aqueles que apoiavam a heresia. E o que é pior, meus irmãos, essas pessoas estavam dentro da própria igreja. Aleluia. O versículo 2 ele diz aqui: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, meus irmãos, que os crentes deviam tomar cuidado com os cães. Os cães não eram os animais, mas aqueles que eles tratavam pejorativamente como cães. Porque o cão nessa época era um animal odiado. E eles usavam esta forma contra aquelas pessoas que eles julgavam que tinha a mente impura no que diz respeito à moral. E também falou para que tomassem cuidado contra os maus obreiros. Porque os maus obreiros, irmãos, eles estavam propagando uma falsa religiosidade e incentivando os mestres na prática numa doutrina destrutiva, como a prática da circuncisão, que era uma prática religiosa judaica como necessária para alcançar a salvação. As pessoas sequer sabiam da verdade sobre a circuncisão. Eles apenas entendiam que era um simples cortar de carne. O apóstolo Paulo explica no versículo 3, vamos ver aqui, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ele está explicando que a circuncisão é uma questão do coração e não da carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4 e 5, ele fala assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele se faz conhecer, porque conforme a aliança abraâmica, citada no livro de Atos, capítulo 7, versículo 8, podemos ler, irmãos? Vamos lá ler. Atos, capítulo 7, versículo 8, diz assim, e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó aos 12 patriarcas. E aqui está falando, meus irmãos, da promessa e da aliança de Deus com Abraão. E houve um pacto da circuncisão com Abraão que Deus fez com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, meus irmãos, mostra
a forma como foi criada a circuncisão. E o apóstolo Paulo diz também que ele foi circuncidado na época propícia, aos 8 meses de idade. E que ele levado por esta prática, mas pela sua linhagem israelita, pois era da tribo de Benjamim. Ele era hebreu, filho de hebreu, mas que mesmo assim, explica o apóstolo Paulo, que não poderia cumprir com a justiça que somente Deus poderia prover. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele explica que era filho de hebreu, que era um judeu nato, educado de tal forma. Ele era também um fariseu. Segundo a lei que eles exerciam, ele era um fariseu. Ele, bem instruídos nessa forma, e por sua crença, se tornou um perseguidor nato daqueles que criam em Cristo Jesus. Chegando muitas vezes ao apedrejamento, morte por apedrejamento. Olha lá, vamos ver aqui, capítulo 8 de Atos, versículo 3, que diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. O Império Romano era quem decidia quem vivia ou morria, não os judeus, que viviam sobre as ordens do Império Romano. Mas muitas vezes aconteciam mortes. Por isso foi falado desta maneira. Porém, o apóstolo Paulo nos leva ao conhecimento de que ele entendeu esse tipo de coisa. Porque no livro de Atos, capítulo 9, ele conta que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Aí daí então ele passou a entender que tudo quanto havia conquistado, tudo quanto havia aprendido, tudo quanto tinha de conhecimento, perdeu o valor, tinha o mesmo valor que esterco. De nada servia se confrontado depois de confrontado com o Messias ressurreto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que ensina o apóstolo Paulo é que o que importa, meus irmãos, é servir a Deus. Servir a Deus no Espírito Santo. É gloriar-se em Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que não devemos confiar em nenhuma honra em realização humana como meio de chegar a Deus e obedecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 15, versículo 16, que não foi vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e a vós designei para irdes e dardes bom fruto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Muitas vezes a gente diz: eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu escolhi seguir a Cristo. Mas antes, quem nos escolheu foi Cristo Jesus. Quem nos escolheu foi o Pai eterno, soberano, Criador. Ele nos escolheu e designou a nós para irmos dar bom fruto. O que vem a ser isso? Pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, levar a salvação àqueles que ainda não encontraram a salvação, evangelizar.
Isso é bom fruto que nós devemos praticar quando buscamos conhecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 e 8, irmãos, ele fala assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. Olha que coisa. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra aqui, meus irmãos, que tudo que ele aprendeu quando era fariseu circuncidado, perseguidor da igreja, antes de se tornar cristão, perdeu a importância. Perdeu a importância diante de quê? Da excelência de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas coisas, meus irmãos, deste mundo, devem ser comparado com esterco. Não tem valor algum comparado com a justiça de Cristo. Todas essas coisas, irmãos, são como trapo de imundícia, segundo o livro do profeta Isaías. Vamos procurar, meu irmão? Profeta Isaías 64, Isaías 64, versículo 6, que diz assim, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, meu irmão, o que diz a palavra do Senhor aqui é clara. É clara o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que era esse pano de imundícia? Era aquele pano, aquele trapo que servia para enrolar as feridas dos leprosos. Eram os trapos que as mulheres usavam para conter o fluxo menstrual. Terrível, né? Terrível. Então, meus irmãos, no que é tocante ao primeiro ganho, tem que ser substituído pelo último ganho, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele, sim, é o Salvador, é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. No versículo 9, irmãos, ele diz assim, seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, o apóstolo Paulo afirma que é achado em Cristo e que ele, meus irmãos, por ser achado em Cristo, não é a justiça dele que estava baseado na lei. Essa justiça que era baseada na lei e que nada valia, que era vã. Mas a verdadeira justiça é uma questão de fé, irmãos. Fé em Cristo Jesus. Aleluia. Não nas obras, mas a justiça de Deus,
que vem por intermédio de Cristo, não na nossa justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos ver, volta um pouquinho atrás, no capítulo anterior, Efésios. Você está em Filipenses, voltando no livro anterior, Efésios. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui está explicando que nós, humanos, na justiça de Deus, somos ressuscitados espiritualmente da morte dos pecados. Porque a nossa salvação, meus irmãos, não vem de nós mesmos. Não vem do conhecimento baseado na lei que é vã. Mas é dom de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É dádiva, é presente oferecido por Deus para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para que nós não nos gloriemos, meus irmãos, é pela glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. E no versículo 10, irmãos, lá de Filipenses, vamos voltar ao livro de Filipenses, capítulo 3. Você está em Efésios? No livro seguinte, Efésios capítulo 3, versículo 10, diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feita conforme a sua morte. Aleluia. Vou repetir, ó. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feita conforme a sua morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, vou concluir, meu irmão, que conhecer a Cristo em virtude, isso é importante. É conhecer a Cristo em suas aflições, isso é importante. E conhecer a Cristo em sua morte. Aleluia. Sua morte que foi em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Deus Pai Todo-Poderoso, por amor a nós, encaminhou o seu próprio Filho para que se encarnasse, se desposasse da deidade, se encarnasse, vivesse como nós e morresse naquela cruz em nosso lugar, pagando um alto preço para nos resgatar do cativeiro, para nos dar a liberdade, para expiar os nossos pecados, fazer a expiação dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus Pai poderoso. Aleluia! Para nos dar a liberdade para poder adorar ao Pai. Porque a palavra do Senhor diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. Aleluia! E a hora é agora, meu irmão. A hora é agora, igreja, que devemos buscar adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Conhecimento a Cristo, meus irmãos, é o que nós devemos buscar para encontrar o caminho da vida eterna. Aleluia! Aleluia! Conhecimento a Cristo, irmãos, nos leva à vida eterna. O Evangelho, meus irmãos, segundo João, capítulo 17, versículo 3, diz: e a vida eterna é esta,
Concluindo, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este sim, meu irmão, é o conhecimento que nos leva à salvação. É o conhecimento necessário que devemos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E o conhecimento, meu irmão, que está enfatizado em todas as Escrituras. Aleluia! E todas as Escrituras, irmão, giram em torno da ideia de conhecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês se lembram? Em Oséias capítulo 6, versículo 3, o que diz? Diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse convite feito pelo profeta, meus irmãos, é para se adquirir conhecimento revelado do Senhor e conformar-se, meus irmãos, à sua vontade eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este conhecimento, irmãos, é o conhecimento a Deus que é a referência para o homem. Este conhecimento, irmãos, é o que nos dá o privilégio de sermos usados pelo Espírito Santo, aleluia, para a obra e para a glória de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este conhecimento, meus irmãos, leva a vida transformada para a glória de Deus, para que a imagem de Deus seja refletida em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a justiça de Cristo, irmãos, é conhecer o amor de Deus, é conhecer o amor de Jesus, que nos dá a paz, que excede a todo o entendimento e nos leva para a vida eterna com Ele. Diz aqui na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Aleluia! O que estamos esperando, igreja? Estamos em isolamento social. Por que não buscamos conhecer a Cristo? Você que ainda não teve uma intimidade, não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, esse é o momento de conhecer, de buscar o conhecimento em Cristo. Aleluia! Você que por algum motivo se afastou do caminho do Senhor, esse é o momento de refazer todo o percurso do conhecimento ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui está, Senhor, a conclusão da ministração da Tua Palavra. O conhecer a Cristo que nos levará à salvação, a ir reinar com Ele. Pai, capacita-nos, nos fortaleça nesta noite para que nós não venhamos a desanimar em buscar o conhecimento a Cristo, porque o que importa para nós é a salvação. O que importa para nós é ir morar com Cristo. O que importa para nós, Pai, é irmos para a terra prometida, para a nova Canaã. Muito obrigado, Senhor, por nós que recebemos a Tua Palavra e fomos edificados. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que se despertou, que acordou e vai conhecer a Cristo, vai buscar o conhecimento em Cristo Jesus, Teu Filho amado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu estou orando a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado, agradecendo a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, por mim, por quem me ouve, por aqueles que estão à espera de um milagre, por aqueles que estão à espera de conhecer ao Senhor, por aqueles que estão, meu Pai Celestial, pronto para receber a Tua presença como Senhor,
como Salvador da vida deles, assim como é da nossa. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim foi, meus irmãos. Até aqui o Senhor me deu a palavra e eu transmiti do jeito que Ele me passou. Então, levante tuas mãos para o céu, receba as bênçãos. Que o grande amor de Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a consolação do Espírito Santo, aquele que vai te trazer ao conhecimento, que vai te lembrar de tudo aquilo que tu estudou, querendo conhecer a Cristo. O Espírito Santo de Deus seja contigo, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, obrigado mais uma vez. Que você seja contemplado com a graça do Senhor Jesus Cristo. Tchau, meu irmão. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.